Bom, meus amigos, vamos lá, vamos seguir aqui ainda falando daquele exercício, tá? Aqui vou mostrar para vocês, mas sem fazer cálculo, só vou mostrar as fórmulas, tá? De duas maneiras de se fazer esse exercício aí, tá? Que às vezes a gente não tem recurso para ficar cortando curva e tentar acertar, tem que fazer da maneira mais certa já na primeira, né? Então, tá aqui o desenho, eu fiz o desenho aqui, tá? O grau da curva, para quem ainda tem alguma dúvida, pode ter, né? Não tá errado. O grau da curva ele tá sempre nas costas da curva, tá? Então vamos supor, a curva tá aqui, ó, subiu para cá, né? Tem uma solda aqui, uma solda aqui. O grau da curva, mesmo ela sendo de 90 graus, ele não é aqui, tá? Ele é aqui, ele como se tivesse a continuação da tubulação aqui. O grau da curva, os 90 graus tá aqui, tá? Na 45 fica mais fácil para perceber isso, tá? Vamos imaginar que aqui seja uma 45, tá? O 45 graus não é aqui dentro, tá? O 45 graus é aqui, ó. Como se tivesse uma continuação aqui, o 45 graus da curva é aqui, tá? Nas costas da curva. A mesma coisa vai valer aqui, tá? O grau da curva vai estar aqui, onde está marcado em vermelho. O Rafael lá no grupo fez um desenho exatamente isso aqui, ele marcou isso aqui lá no grupo. Perfeito, tá? Então uma da primeira forma de calcular, que é a mais conhecida, né, que é usando a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos, ela original, ela se apresenta para a gente dessa maneira aqui, ó, na matemática. A ao quadrado mais b ao quadrado mais é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tal. Não vou ficar falando que a teoria é muito chatinha esse negócio de letra, tá? Essa fórmula da lei dos cossenos, ela adaptada para a nossa área, para a nossa situação real, que a gente usa ela mais dessa maneira aqui, ó, tá? Nesse formato aqui, tá? Que é eu vou dar uma paradinha, quem quiser tirar um print assim dessas fórmulas aqui pode até tirar, tá? Pra gente, a gente vai usar ela muito, é a mesma fórmula, tá? Que tá ali, lei dos cossenos original ali, é a mesma fórmula aqui, só que foi feito, passou algumas coisas pro lado da vírgula, outro pro lado do igual, perdão, passou algumas coisas pro lado do igual, outras pro lado de cá, umas pro lado de lá, e ela dessa maneira aqui, ela é muito mais bem aproveitada pra gente, tá bom? E é aqui, eu escrevi mais embaixo aqui, é a mesma fórmula, da mesma maneira que eu escrevi aqui, só que eu escrevi de uma maneira mais da trigonometria, relacionada à trigonometria, tá? Que é, aqui é cateto adjacente, aqui é cateto adjacente e aqui cateto oposto, tá? São usados da mesma maneira, tá? Só para vocês ter uma relação, se a gente vai calcular que quando a gente está falando da trigonometria, a gente está calculando esse grau aqui, grau de dentro, tá? Tem um triângulo aqui, ó, aqui, aqui e aquele pontilhadinho vermelho lá, eles formam um triângulo, tá? Um triângulo que está deslocado no espaço, mas é um triângulo, tá? Então, para calcular esse ângulo A, esse aqui é um adjacente, aqui também é um adjacente. Por que é adjacente? Porque está colado no grau, tá? Esse cateto aqui, ele está adjacente a esse grau, e esse cateto aqui também está adjacente a esse grau. Adjacente é que ele está aqui, ó, junto ao grau. Aquele que está lá em vermelho, ele é oposto, tá? Característica do cateto oposto, ele não toca no grau, tá? No grau que nós estamos falando aqui é o A. Característica do cateto adjacente, ele encosta no grau, tá sempre encostado no grau, mesmo que a gente esteja falando de um triângulo simples aqui, que é o mais comum, né, que a gente mais vê, tá? Aqui não vou nem, vou botar aqui 90 graus aqui, tá? Se a gente estiver falando desse grau aqui, esse cateto que está aqui, ele é adjacente, tá? E esse aqui é oposto, tá? Se a gente desenhar aqui o mesmo triângulo, tá? Mesmo triângulo, tá? E estivermos falando desse grau aqui, aí esse cateto aqui, que nesse aqui ele era oposto, ele passa a ser adjacente. Por quê? Porque ele está encostado no grau. E esse aqui que não está encostado no grau, que a gente está falando daquele grau lá, é oposto, beleza? Tá? Então, em relação à lei dos cossenos, mais uma vez vou parar aqui, ó. Quem quiser tirar um
uma cópia, printar, fazer qualquer coisa, a gente acha. A gente consegue calcular esse grau aqui de dentro do triângulo. O que é que acontece? Como a gente calcula o grau de dentro do triângulo, tá? No final aqui, quando você descobre o valor de A, você tem que pegar 180 menos o valor do grau, tá? Porque aí você vai achar esse grauzinho em vermelho aqui. 180 é toda essa circunferência, toda essa meia circunferência aqui, essa meia volta aqui, tá? Ela dá 180. Então você tira esse A dele, tira o A do 180, sobra o grau da curva. Beleza? Esse aqui é a lei dos cossenos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, como é que eu vou pegar os valores? Ó, adjacente, ó, cateto. Cateto você calcula aquela hipotenusa. Esse aqui mesma coisa, tem cateto, você calcula a hipotenusa, tá? E esse aqui, para calcular o oposto, tem a maneirinha de calcular também. Você vai pegar o 200, tá? Vai pegar esse 200 mais o 350, que vai dar 550, e esse 350 de altura. Você vai colocar numa fórmula que a gente já... quem não souber, fala que a gente pode fazer um outro vídeo, senão vai ficar muito grande, que já está ficando, tá? E aí consegue descobrir aquela diagonal em vermelho lá para poder aplicar a lei dos cossenos, tá? Então você tem que fazer algumas contas para poder chegar nos valores dos dois adjacentes, do oposto, para poder aplicar a lei dos cossenos. Tranquilo, tá? Tem também aqui, ó, cosseno vezes cosseno, tá? Que é uma coisa também que eu gosto de usar muito, tá? Eu fiz aqui, ó, quem lida bastante com isométrico costuma ver muito isso aqui no isométrico, só que vê ele todo em preto, né? Coordenada, geralmente, uma dessas duas aqui, ou esse que está em vermelho, ou esse que está em azul, é o norte do desenho, tá? Geralmente aqui, desse lado, onde está esse Y aqui, é o norte. Mas beleza, o que eu quero que vocês entendam é por que eu botei isso aqui colorido, tá? Coloquei colorido ali e coloquei colorido aqui, tá? É o mesmo desenho, tá? Só que aqui essa linha eu fiz em vermelho, igual tá aqui, tá? Fiz essa linha aqui em azul, igual tá aqui, e essa linha da elevação eu fiz em verde, igual tá aqui. Porque agora que eu vou passar um macetezinho para a gente usar cosseno vezes cosseno, tá? Presta atenção, vamos analisar só esse trecho de tubulação aqui, ó, tá? Ele tem um deslocamento em Y, tá? Que essa linha vermelha representa Y, e tem deslocamento na linha azul que é X, tá? Presta atenção que não é difícil, tá? Não é difícil. Esse outro trecho de tubulação tem dois deslocamentos. Um deslocamento na linha verde, que é o Z, beleza? E outro deslocamento na linha azul, que é o X, tá? Pronto. Feito isso, é só você olhar esse trecho de tubulação, Y e X. Esse trecho de tubulação, Z e X. O que os dois têm em comum? Os dois têm deslocamento no X. Tá? Então você vai pegar o ângulo que está entre o trecho da tubulação e o X, esse grau aqui, tá? E nesse aqui, o ângulo que está entre a tubulação e o X, tá? Os dois, tá? Casualmente lá no nosso desenho, tá? Esse aqui é 45 e esse aqui também é 45. Tá? Todos eles são 45, tá? Mas aqui é só para você saber qual é o que a gente está usando, tá? Ah, mas vai ser sempre o que está encostado aqui na curva? Não, tá? Vai ter situações que você vai pegar esse e o que está mais afastado. Vai ter situações que você vai pegar esse e o que está mais afastado do lado de cá. Pode ter situações que você vai pegar os 2 graus que estão mais afastados, tá? Tudo por isso que tem que fazer essa análise, tá? Então, automaticamente, quando você descobriu que o X é incomum, você pegou o grau que está entre a tubulação e o X, você vai jogar aqui, 45. No outro, a mesma coisa, tá? O grau que está entre a tubulação e o X também é 45. Você vai jogar aqui também, 45. Tá? E aí, quando você fizer aqui, essa conta, cosseno de 45 vezes cosseno de 45, você vai achar um valor lá. Tá? Que eu de cabeça não sei, né? Só usando a calculadora. Mas aí depois você vai fazer cosseno
na menos 1 desse valor que você achou lá, né? Vai dar 0, não sei quanto lá, tá? Que aí você vai chegar no valor da curva já direto, tá? Não precisa diminuir de 180 que nem o outro, tá? Não tem um mais fácil, nenhum mais difícil. Tem algum, né? Um desses dois pode se encaixar melhor conforme a situação, tá certo? Conforme a situação. Às vezes o cara que faz o exercício, ele te dá só os graus, às vezes o cara te dá só as medidas, entendeu? Tudo vai. O bom é você saber os dois, o teu recurso de fazer das duas maneiras, tá? Para poder desenrolar, tá bom? Porque dá para fazer de um só? Dá. Se eu souber de um só, você vai conseguir? Vai conseguir, entendeu? Mas tudo é é o tempo que você vai levar. Às vezes pode se tornar uma coisa mais difícil de calcular. Se o cara te der só os graus, você não consegue usar esse aqui, né? Aí se o cara te der só as medidas, né? Você tem que calcular os graus para poder usar esse aqui, tá? Então não é que um é melhor que o outro, não tem. Nesse caso não existe isso, tá? Tudo é uma coisa que se encaixa melhor na hora de você resolver, tá? Aí qualquer dúvida aí, o vídeo já tá grande, qualquer dúvida aí vocês falam, beleza?